E aí, pessoal, Desenrola Vai Beber, agora no nono episódio. A gente veio falar hoje sobre solidão. Sobre solidão, gente. Falamos sobre dependência emocional, agora a gente puxou pra solidão. Não. Porque eu acho que uma coisa tem... Assim, né, gente? Na verdade, as coisas vão meio girando ali, girando, ó. Limites, rejeição, tudo junto. Amizade, solidão. Tudo junto. Agora é o seguinte, vocês, para ajudar o canal, se inscreva lá no canal. Bem lembrado. Curte, compartilha. Deixa comentários. Se vocês quiserem, inclusive, escrever uma história pra gente, queira que a gente leia aqui, a gente muda os nomes lá. Manda no nosso e-mail, desenrolabebê@gmail.com. Participe com a gente, é muito importante a gente fazer essa troca. Sempre tem uma história que você ou vivenciou, ou conhece alguém que já viveu. Então a gente vai refletindo e vai aumentando essa rede de apoio que é o Desenrola Vai Beber. Exatamente. Tá bom? Gisele, aciona o sininho. Isso, aciona o sininho. E eu vou começar esse episódio falando de solidão através do poema de Rubem Alves. Quem conhece, ele era psicanalista, né? Então ele diz assim: sofri a dor da solidão e da rejeição, mas foi esse espaço de solidão na minha alma que me fez pensar coisas que de outra forma eu não teria pensado. Então, o Rubem Alves, ele usou a solidão como, aliás, a experiência da solidão como um lugar que ele vai para ele ganhar força, para ele pensar na vida, para ele evoluir, né? Porque a solidão, né, Té, ela não é... O pessoal não gosta, tem medo de solidão, né? Você já percebeu, né? Falou em solidão... Então, a gente... Quando a gente pensa em... Até sempre a gente traz um filme, uma sugestão, um livro, né? E aí, Gisele, quando a gente fechou esse tema solidão, eu fiquei pensando, que filme, que episódio, o que de solidão, assim, a não ser que seja algo numa linha de explicar sobre o fenômeno da solidão, a gente encontra, né? Mas, assim, as pessoas fogem da solidão. Então, por exemplo, o filme O Náufrago, que era o que eu tinha pensado, né? Conversando sobre ele, na verdade, a gente vê essa tentativa de não sentir a solidão, buscando um amigo ali, né? Feito, que ele constrói. Uma bola, né? Uma bola, põe uma carinha para conversar. Ou seja, as pessoas, elas têm o ser humano tende a não dar conta da solidão. Porque ele é relacional, né? Isso tem a ver com a cultura, né? Com a nossa raça, né? Então, assim, como você explicou lá no de dependência emocional, então nós somos seres que a gente já nasce dependente do outro, a gente só sobrevive se alguém acolher a gente. Isso, né? Senão a gente morre. Isso. A gente morre quando é bebê. Então, diferente dos animais, muitos animais, né? Tem alguns que também são assim, mas que é isso, nasceu e agora eu já vou tentar viver por mim. O ser humano não. Então ele tá sempre relacional, né? Isso, ele precisa das relações, né? De se relacionar, né? E a solidão, ela nos remete sempre a um vazio, ao desamparo, né? Estou desamparada, estou sozinha, né? E, na verdade, a solidão é um espaço também porque a gente vivencia uma angústia, uma falta que é existencial, que é estrutural, a gente vai, em algum momento ou outro, fazer contato com essa solidão, com esse sentimento, com esse estado de solidão, né? E que é importante também pra gente fazer contato com as nossas escolhas, com quem a gente é. Porque às vezes na dependência emocional a gente falou que às vezes a pessoa não sabe nem o que ela quer comer, o que ela gosta de fazer. E quando você tem a oportunidade de fazer contato com essa solidão, você também tem a oportunidade de se conhecer mais, né? Eu já ouvi histórias que a pessoa diz assim, eu lembro quando eu era pequeno, a minha avó estava trabalhando na máquina de costura e eu estava sozinho lá no quarto. Mas eu me sentia amparado, porque eu sabia que tinha alguém ali, né? Eu não necessariamente estava do lado da avó, mas eu
eu sabia que eu tinha esse sentimento de amparo rolando. E quando a criança consegue fazer, a pessoa consegue fazer esse exercício de amparo, né, de entender que o amparo não é necessariamente a pessoa o tempo todo ali, ela consegue conservar isso para outros relacionamentos também. Ter o seu espaço, vivenciar esse momento de solidão, mas ao mesmo tempo fazer ter essa ideia mais ampla de estar amparado, né? Que não necessariamente o outro precisa estar junto do lado ali de você, para você não se sentir desamparado, né? E eu ia perguntar para vocês, se você, assim, quando alguém chega na clínica perguntando ou falando sobre esse tema, né, e percebe, por exemplo, que tem muita dificuldade de se sentir só, né, de ficar só. Sim. Porque tem uma dependência emocional, como a gente falou. Qual seria, assim, que caminho tomar para tentar fazer com que isso vá se tranquilizando, que ela se ampare? Existe alguma forma que você consegue, assim, trazer? Que reflexão você traria? Então, até não tem uma receita de bolo, né? Porque nós somos diferentes um do outro, né? Então, eu poderia, sei lá, lançar algumas estratégias e buscar na história da família essa força, fortalecer a pessoa, o ego da pessoa, através das histórias que ela já vivenciou e que ela não se viu capaz de fazer algo sozinha, de que ela não teve uma experiência boa com a solidão, e a gente refletir sobre aquilo, através da fala, ela falar e ela conseguir visualizar que a solidão em algum momento é força também, não é só essa exposição, né? Não é só medo. Não é só medo, que ela é força também. Então, acho que quando vem para a clínica, não tem uma receita de bolo, mas tem a pessoa por si, através da fala, ela encontrar essa força, esse momento, em algum momento, como que foi construído, entender como foi construído essa solidão, como ela entende isso, né? A gente fala do significante, né? Como que isso reverbera na vida do sujeito, que é muito único, né? Mas a solidão, ela tá sempre nesse lugar ruim. É muito ruim ficar sozinho. E aí depois a pessoa falando, ela descobre que ela já esteve em momentos sozinha e ela conseguiu bancar várias coisas. E que se não fosse assim, ela não seria a pessoa que é hoje, sabe assim? Então acho que a fala traz muito isso. A gente não se conhece, a não ser pela nossa fala. Por isso que a gente tem que falar, e a gente tocar nesses lugares que às vezes a gente não consegue, né? Acho interessante, porque estou pensando lá naquela pergunta das nossas diferenças, né, de abordagem. Sim. E eu acho que, apesar da psicanálise, a fenomenologia serem diferentes, acho que caminha muito parecido. Acho que é por isso que dá jogo, assim, as coisas que a gente traz, né? Porque dentro da fenomenologia, a gente fala muito da questão da angústia. Sim. Né? Então, assim, o que estaria por trás desse medo da solidão seria essa angústia existencial, né? Que seria essa falta, enfim, essa falta de contorno, né? Que é a angústia. E que a gente busca fugir disso. Então, eu tenho pensado muito sobre a questão das redes sociais, né? O quanto que essa dependência das redes, a gente não falou disso, né? Na dependência emocional, mas acho que vale a pena a gente fazer essa análise. Sim. Né? O tanto que a gente se conectar com a rede social, na verdade, a gente está se conectando com o outro, né? Sempre tem o outro. A rede social é isso. A gente não está viciado em sites, enfim, que não sejam de pessoas, né? Então, sempre existe uma construção social por trás dessa busca, seja das questões de compras, né? Então, assim, por que eu compro? Eu compro para me apresentar, né? Eu compro para aparecer, eu compro para o outro. E eu compro porque o outro disse que é bom esse produto. E aí, era isso, aí que eu ia chegar, né? Então, assim, o tanto que a gente tá
o nível dessa relação e dessa dependência que eu tenho do outro faz, quanto maior eu tiver lá no outro, mais fuga eu tenho dessa solidão. Né? Então eu estou fugindo essencialmente dessa solidão, dessa angústia, que é viver. Né? Então, porque o viver, na verdade, gente, ele é angustiante porque a gente não tem controle. O que a gente passa a vida fazendo? Tentando ter controle sobre as coisas para viver o nosso dia. Então, cada vez que eu faço um planejamento, um cronograma, eu estou tentando elaborar algo que me dê algum controle sobre o viver. Sim, né? sim. Para eu me planejar, porque é isso. Então, quanto mais eu me controlo e eu controlo a minha vida e a vida do outro, mais eu fujo da angústia. Sim. Né? Sim. Então, eu vou buscando essa necessidade de controle, ela, em algum limite, ela é importante. É o ego fazendo o equilíbrio entre o id, que a gente fala, né, na psicanálise, o id, o ego, o superego, porque a gente gostaria mesmo de viver de prazer o tempo inteiro, essa felicidade, solidão, show. Não pensar no dia de amanhã. Não pensar no dia de amanhã, que solidão, que nada, eu quero me divertir, quero fazer tudo pelo prazer, né, que é o princípio, o Freud fala do princípio do prazer, né. E só que a gente tem o princípio da realidade, que vem e que dosa, né? Então o ego tá ali no meio, dosando, que é exatamente isso que você trouxe. O ego dosando entre o id, que é essa coisa do prazer só, e do superego, que é a rigidez. Não, mas peraí, olha o controle, você tem que fazer. Não vai fazer isso agora, porque você tem que cozinhar, porque seu filho vai chegar. Ah, não, mas eu queria ir na natação. Não, você tem que... Então a gente busca um equilíbrio dentro dessa angústia que a gente vive de não poder ter prazer o tempo inteiro. Né? Perfeito, gente. E aí é interessante você falar isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse desejo de ter prazer o tempo inteiro, eu não tenho nenhum paciente e tenho caso, assim, no meu cotidiano, que penda mais para isso. Né? O que eu mais percebo e me deparo é justamente esse superego muito rígido. Basicamente é isso. Basicamente é isso, né? É o excesso de normas, de regras, a gente pode representar aqui, né? É o pai e a mãe dizendo não vai dar certo. Ah, mas eu queria muito aprender a dirigir. Aí tem a vozinha do não, você não vai conseguir dirigir, você vai bater esse carro. É o não do marido, é o não entendeu? E o não que a gente põe pro outro, né? Você tá falando o não do outro pra mim e o não que eu falo pro outro o tempo inteiro. E que fala pra si. Que fala pra si. Não posso, não vou, né? Não vou. E a insatisfação que a gente também falou um pouquinho, que mas eu queria, eu não consigo. Por que não consegue, né? E aí quando a gente vai voltando, eu sempre, parece que eu caio um pouco nesse lugar. Parece que tudo é fugir desse campo dessa angústia. Dessa solidão. E se eu não tivesse o outro? Né? E aí, gente, parece que vem também essa questão fantasiosa, que a gente falou lá atrás num episódio, sobre o medo do medo, né? Da Chapeuzinho Amarelo. Isso. O medo do medo. Então, nesse medo do medo, eu vou fugindo deste medo existencial, dessa angústia, dessa falta. Que se a gente for pensar, isso não existe. Não existe, não tem possibilidade. Não existe um ser só no mundo. Né? Então, assim, acho que a gente aplacar este sofrimento, desse medo, dessa angústia, não existe essa possibilidade. Então, e principalmente nesse lugar que, quando a gente fala de pessoas adultas, né, a gente já tem essa capacidade de estar no quarto brincando e a avó do lado. E se a avó não estiver no quarto ao lado, vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem. A gente tem que ter uma estrutura para lidar com isso, não é? E de alguma forma, acalmar essa voz que grita e que a gente nem quer ouvir, né? Que é esse grande medo de ficar só, de ficar louco, né? Sei lá, eu tô enlouquecendo, eu preciso do outro para me dizer se isso que eu tô vivendo é real, é imaginado,
Então, me parece muito que conversa muito essa coisa da dependência emocional. Vamos pensar lá naquele espectro que a gente propôs, né? Dependência emocional total aqui, com solidão, né? Então, eu preciso tentar, gente, equilibrar um pouco isso, né? Nem tá aqui dependente total do outro e nem achar que eu estou só no mundo, né? Não, então, e só no mundo, numa experiência negativa, né? Porque vocês já devem ter ouvido falar da solitude. E a solitude, ela, acho que num processo, eu vou falar normal, mas entre aspas, né? Ela é importante, é fundamental, porque, e não é uma experiência de autossuficiência ou de segregar as relações, não é isso. Mas a solitude como um processo de amadurecimento, um processo de evolução de si, de conhecimento de si, né? Então é como se você estabelecesse uma margem de separação, né? Então eu não segrego as relações, eu não tô isolado, não quero viver mais com seres humanos, isso para mim não. Homem é uma ilha assim, eu me basto. Exatamente, não é isso, mas ao mesmo tempo também não é você se expor a tudo sem dizer não por medo de solidão. Então aí a solitude, ela engloba aí esses dois, né? Ela engloba esses dois. Então, eu não segrego tudo, então eu vivencio aqui. Tem relações que eu gosto de vivenciar, tem amigos que eu gosto de conviver, minha família, E, por outro lado, eu também gosto de ficar sozinho, eu gosto de estabelecer essa relação de estar sozinho comigo mesmo. Agora, só uma ressalva, que o que eu tenho percebido muito, é que hoje a gente, não só os jovens, sobretudo, mas a sociedade no geral, acredito que depois da pandemia, as pessoas estão com mais dificuldade de sair, estão evitando sair e se relacionar com pessoas reais, no mundo real, para ficarem em casa, não sozinhas, gente. Então não é isso que a gente está colocando como um lugar saudável que é importante experienciar, mas hiperconectados num universo virtual de um algoritmo que traz um mundo que você já foi elegendo na hora que você foi falando sim, vai criando aquela sua bolha perfeita, narcisista. Que aí sim a gente pode falar de vazio, que não é existencial, mas que é um vazio que você construiu para si, né? Porque tá vazio, não tem nada diverso ali dentro, né? Não tem alteridade, então não tem de fato um outro, né? Tem um eu mesma em vários espelhos, como uma casa de espelhos. Sim. Né? E aí eu prefiro ficar neste lugar que me traz esse conforto, porque eu não vou me indispor com ninguém, né? Do que eu quero. E claro que eventualmente isso é super importante. A gente também, hoje eu não tô afim. Mas cuidado, porque eu percebo que isso tem ficado assim, é a saída mais fácil. Tem se intensificado para você não olhar para isso, né? Para a solidão, para aquilo que você tem que olhar mesmo, né? O Freud fala, gente, que ele tem, né, uma frase que ele diz assim, que as decisões no domínio do pensamento e as descobertas no campo intelectual, elas só são possíveis ao indivíduo que trabalha em solidão. Então, que é exatamente isso, né? Você pensar a sua vida, você planejar, né, qualidade de vida e tal, você precisa em algum momento estar retirado, estar sozinho, mas que isso não vire adoecimento, né? Não vire fuga. Então eu vou ficar sozinho, vou ficar no quarto o final de semana inteiro, mas aí eu vou ficar na rede social, vou ficar... Então, assim, não tem saúde aí. Não tem criatividade, não tem espontaneidade. E tem um autor, Paulo Freire, que acho que muita gente conhece, que fala que a gente se faz, a gente se educa nas relações com o outro, né? Não tem outro jeito. Em algum momento a gente vai precisar se expor para vivenciar as relações e para aprender coisas, né? O Heidegger, a gente está trazendo referências
diferentes também, né? Mas o Heidegger, dentro da fenomenologia existencial, ele fala do ser com, né? Então, nós sempre somos com o outro, né? Então, esse ser é sempre relacional. Sim. E que isso, na verdade, é justamente essa cena que você trouxe da avó estar no quarto ao lado e eu estar amparada existencialmente. Isso, exatamente. Né? E que o resto também é olhar para mim e que esse excesso de outro em mim vai gerar também sintomas. Né? Então, esse excesso de buscar o outro, por exemplo, na rede social, né? Mas, enfim, essa dependência, ela vai causar implicações e sintomas que eu vou, muitas vezes, tomar medicamentos, remédios, para dar conta de aplacar minha ansiedade. Ou então se relacionar com pessoas que a gente chama, né, gente, curva de rio. Não, para não ficar sozinho, eu vou e me relaciono com essa pessoa que eu nem me identifico, não gosto, mas assim, melhor do que ficar sozinha, porque sozinha eu não dou conta. E por que não dar conta? Talvez é olhar para isso, né? Porque é isso também, né, Gi? Essa coisa do ser. Vamos pensar aí nesse resgate dessa autenticidade. Quem sou eu? Eu preciso ter esse mínimo de solidão para que eu consiga olhar para mim. E quando a gente começar a se tranquilizar que quando eu tô só, eu posso comer o que eu quiser, ouvir a música que eu quiser, sair para onde eu quiser, ou ler o que eu quiser, enfim, não dar satisfação, né? Isso você começa a fazer amizade consigo mesma nesse lugar de você perceber que você pode ser a sua melhor companhia em muitos momentos. Né? E que a gente só vai fazer esse processo de autenticidade, de ver o que eu gosto, quando eu tô só. Porque se eu tô o tempo todo com o outro, eu vou sempre me baseando no outro. E me sentindo inadequada. Né? E isso a gente percebe muito também na clínica. Exatamente. Esse sentimento de inadequação, de não dar o que o outro quer, de não ser quem o outro gostaria que eu fosse. E por que eu estou tentando atender a demanda do outro? O tempo todo, né? O tempo todo. Então, assim, né, a gente podia resguardar tempo para o outro, né? E tempo para que o outro não me invada. E eu só consigo fazer isso através desse processo de solidão. Isso. É que essa palavra solidão é o que você trouxe. Ela traz uma carga como se fosse algo negativo. E aí criou-se a solitude para ser a solidão positiva. Que assim, ela tá, a solitude, ela tá, é o que eu disse, né? Ela não pode ser entendida como esse individualismo. Então assim, eu me basto e tal, e a minha vida é muito boa, eu viajo para onde eu quero, eu não preciso de ninguém. Não, porque aí é uma armadilha. É uma armadilha. Porque... E também não vamos romantizar a solidão, porque como as pessoas precisam viver em sociedade, viver umas com as outras, então a ideia aqui, acho que da discussão toda, é a gente encontrar um equilíbrio, e se a gente não consegue fazer isso sozinho, que a gente investigue por que a gente não consegue. Por que a gente não consegue se sentir sozinho, por que isso tem um peso muito grande, por que eu não consigo olhar do jeito que a gente está falando, né? Porque isso pode ser um gatilho ruim, né? Pensar nessa palavra, nossa, eu não consigo nem pensar, isso já me traz ansiedade. Vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para isso. Por que isso está causando tanto sofrimento, né? E mais, vamos tentar até decifrar o que está por trás disso, né? Por trás. Que outros sentimentos tem que vem acoplado nessa palavra solidão. Então pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser vergonha, pode ser humilhação, pode ser medo, um monte de coisa, né? E que aí a gente coloca nesse pacote de estar só. Então vamos tentar amenizar essa dor, trabalhar essa dor e fazer com que esse processo de solidão possa também trazer algo de bom. Exatamente, é isso mesmo. Amei, adorei. Então é isso, que a gente consiga ficar um pouco só e olhar para si e respirar. Exatamente, respirar, gente. Enquanto a gente está respirando, ainda
a esperança, a confiança, a vida. Bom, é isso. Desenrolamos bem, né, bebê? Desenrolamos, bebê. Então tá bom. Até o próximo episódio, gente. Até. Tchau. Tchau.